Aula da Graça Cash no ar, mais uma quarta-feira abençoada. Para quem nos assiste no YouTube, você que segue o Pastor Luiz aqui no Instagram e está acompanhando a live, sejam muito bem-vindos. A Rádio Vinha FM sempre coloca aqui nas ondas sonoras e para você participar, tem que seguir o Pastor Luiz nas redes sociais. Entra lá, @Aloysio Silva, nosso pastor, segue ele, manda sua pergunta e participe. Já está aqui nos estúdios e veio para essa nossa uma hora de desfrute da palavra de Deus e comunhão também. Pastor, o senhor está bem, pastor? Graças a Deus, pastor Guilherme. E de fato é um tempo precioso de comunhão, né? Você é uma pessoa tão agradável, né? Pastor Rigonato, pastor Marcos Mota. Obrigado, para mim pastor. é um lazer estar aqui. Eu pelo menos me divirto, né? Não sei se todos mesmo se divertem. Pastor, a gente diverte tanto que o povo, quando vem conversar com a gente, eles ficam assim: eu ponho o podcast para tocar e eu vou fazer minhas coisas, eu não consigo parar de ouvir. Falei, se você gosta à distância, pensa a gente sentado na mesa com o pastor. Glória a Deus. Pastor Luiz Rigonato, bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Que momento precioso, né? Falando em ser agradável, eu, Mota, que é testemunha comigo, os pastores que convivem com o pastor Luiz, né? Uma das grandes características do pastor Luiz é de ser, esse dom de ser muito agradável, né, Mota? Então Obrigado. eu vou ter que confessar, hoje na minha oração, eu tenho a foto do senhor no meu quarto de oração, junto lá com o senhor. Obrigado. Aí eu olhei para o senhor lá na foto e falei, Jesus, que o pastor Aloysio, ele parece tanto, como é que eu posso pensar em uma coisa rápida de que o pastor Aloysio parece com Jesus? Sabe o que eu pensei, pastor? Nisso. Que o senhor é extremamente agradável. Obrigado. Quando nós estamos junto com o senhor. Obrigado. E é mesmo. Mas você sabe, não sei se você conheceu o pastor Russell Shedd. Russell Shedd, eu tive o privilégio. Eu tive esse privilégio. Então, ele homem de Deus, claro, já idoso, né? Uma pessoa muito sábia. E aí um pastor nosso, querendo fazer média com ele, falou para ele: ô pastor Russell Shedd, eu acho o senhor tão parecido com Jesus. Aí ele falou: dá para perceber que você não conhece muito Jesus. Foi bem honesto e bem direto. Isso é que é uma boa resposta. Ou seja, se você quer falar essa bobagem, então ouça de volta, né? Mas o Marcos Mota não falou isso. Não. Ele falou que eu sou agradável, uma virtude de Jesus. Mas eu já sabia da resposta. Aí você vigiou, né? Eu vigiei. Até eu vou vigiar para falar que alguém parece com Jesus agora, Senhor. Mas, pastor Luiz, o senhor pode ser prolixo o tanto que for que a gente acha bom. Os outros a gente não gosta, não, mas o senhor a gente gosta. Tá bom. Você diz ainda mais aqui no podcast. Deixa eu já trazer o Lucas Magalhães, porque ele já pergunta algo no início que fala de Hebreus, e eu já aproveito para dizer que nós estamos durante a imersão Supremacia da Graça, que é um estudo sobre o livro de Hebreus. Então, o pastor Luiz já inicia o podcast hoje falando na pergunta aqui do Lucas Magalhães. Ele diz: graça e paz, pastor Aloysio. Estava lendo a carta aos Hebreus e encontrei essa passagem que me deixou com dúvidas. Hebreus 6, 4-8. O texto parece indicar que algumas pessoas, mesmo tendo experimentado salvação, acabaram se perdendo. Minha pergunta é: como devemos entender esse versículo à luz da graça? As pessoas estão realmente salvas e se perdem? Tem como perder a salvação ou tem outra interpretação possível dentro do contexto da nova aliança? Olha, Lucas, nós estamos aí justamente, iniciamos já, essa é a segunda semana da imersão Supremacia da Graça, que é um estudo no livro de Hebreus. Então, se você não se inscreveu, eu recomendo que você se inscreva, porque lá você vai ouvir isso mais pormenorizadamente. Tem um livro também que você pode adquirir, né? E lá também tem um recurso audiovisual. Aqui não é uma aula. No entanto, Lucas, eu vou responder a sua pergunta. Mas para responder, você precisa de ler o texto. Então eu vou ler com você. Mas antes de ler, você falou aí de contexto, né, da graça. Não, você tem que entender o contexto do livro. O livro foi escrito para quem? O nome diz, para os hebreus. Mas quem eram esses hebreus? Eram crentes hebreus. Era uma igreja, era para a igreja. Provavelmente lá em Jerusalém, ninguém sabe. Então, esses crentes hebreus viviam no tempo ali, mais ou menos do ano 60, 65,
quando o templo não tinha sido destruído ainda. Então eles conviviam ali diariamente com sacrifícios, rituais, né, tudo aquilo que acontecia no templo, e ao mesmo tempo eles iam para o culto da igreja, participavam do pão e do vinho. Então eles estavam num conflito, e o que estava acontecendo era que alguns estavam voltando às práticas antigas, judaicas. Ok? Então o livro foi escrito nesse contexto. Estou resumindo bastante para você. E aí, nesse contexto, ele faz uma advertência séria. Ele diz, olha, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então veja, esse cair aqui não pode ser cair no pecado, porque o texto não está falando disso. Esse cair aqui é o quê? É decair da graça e voltar para a lei, voltar para as práticas judaicas, sacrificar animal, né? Crer no sangue de bicho ainda, quando o sangue do filho já foi derramado. Então, isso é cair. E o autor de Hebreus diz, é impossível que eles se arrependam. Impossível, ou seja, cometeram uma blasfêmia. Qual que é a blasfêmia? Trocar o sangue do Filho de Deus pelo sangue de bezerro, bode e ovelha. Entendeu? Isso é blasfêmia. Agora, se você acha que caíram aqui é cair no pecado, eu tenho certeza que você não acredita que alguém que caiu no pecado agora é impossível ele arrepender. Toda a igreja prega que os desviados podem voltar. Não é verdade? Então aqui, não conheço nenhum pastor que ensina que é impossível que aquele que caiu em pecado se arrependa. Não conheço, porque não é verdade. Seria então, contra até o filho pródigo, a parábola, né, pastor? Exatamente. É filho e pode voltar. E pode voltar, né? Voltar para casa. Mas, a outra pergunta, pastor, mas a descrição que é feita dessa pessoa aqui parece coisa de crente. Sim. Então são 5 coisas que se fala. Primeiro, foi iluminado. O que é ser iluminado? Significa que recebeu a luz do evangelho. Não é a luz sobrenatural, é a luz natural. O que é a luz do evangelho? Olha, Jesus nasceu em Belém, viveu sem pecado e morreu por você numa cruz. E ao 3º dia ressuscitou. Não tem que ter uma revelação. Você tem apenas de crer que agora ele é o Filho de Deus. Você tem que crer nisso. Que ele é o Senhor. Não é verdade? Qual que é a luz que você precisa para isso? A luz da mente, luz natural, compreensão. Então você compreendeu isso, você está entendendo a mensagem. Segundo, provaram o dom celestial. Aí você fala, pastor, alguém que provou o dom celestial não é crente? Possivelmente não. Por quê? Eu gosto sempre de usar, quando eu falo de provar, um texto lá no Evangelho de João, que eu não vou ler aqui, mas vou contar para você. Quando Jesus estava na cruz, deram para ele, não é? Vinho misturado com fel. E a Bíblia fala o quê? Que ele provou, mas não quis beber. Então Jesus bebeu? Não. Ele provou. Ele provou. Aqui esses caras não beberam, só provaram. Provaram, sentiram o sabor, mas não beberam. Terceiro, participaram do Espírito Santo. Veja, participar do Espírito Santo não significa que você é crente. Você vem para uma reunião nossa, você pode ser curado, o Espírito Santo está te curando. Você pode ser liberto, o Espírito Santo está te libertando. Você ouve a palavra, o seu coração é tocado, é o Espírito Santo operando em você. Mas não quer dizer que você foi salvo ainda. Você pode até chorar. Você está participando de algo do Espírito sem ter o Espírito ainda. Quarto, experimentou os poderes do mundo vindouro. Quinto, aliás, né? Não, perdão, quarto é provar a boa palavra de Deus. E depois também provaram os poderes do mundo vindouro. Então a boa palavra de Deus é pregada todo domingo, mas não quer dizer que a pessoa converteu. Os poderes do mundo vindouro é cura, libertação. Não quer dizer, você pega uma pessoa, ela está ali doente, você ora com ela é curada, ela foi salva? Não. Ela tem que crer em Jesus como Salvador. Exatamente. Né? Ela tinha um demônio, foi liberta. Que alívio, meu Deus, sensação agradável. Mas ela foi salva? Não. Agora ela tem que crer. Entendeu? Então, toda essa descrição aqui, ela é de alguém que estava próximo, mas não tinha entrado. Estava na igreja, frequentando a igreja, mas não tinha se convertido. Paulo diz, preste atenção você, porque se você voltar lá para o judaísmo, depois não tem retorno mais. Não é? E aí, no verso 9, o autor de Hebreus
diz o seguinte: quanto a vós outros, ó amados, estamos persuadidos de coisas superiores. Sim. O que ele está dizendo aqui? Não estou falando de vocês. Não estou falando de crente. Eu estou falando daqueles que não estão presentes aqui agora. Entendeu? Então, eu creio que foi Paulo que escreveu, ele está falando de alguém que está ausente. Mas os irmãos estão ali. Ele fala, mas vocês, irmãos, é diferente. Vocês, amados, olha a expressão aqui. É diferente. Pastor, os irmãos duvidam que existam pessoas que não são filhos no meio da igreja, né? Duvidam disso? Poxa, eu vejo assim, na verdade, é porque tem pessoas que dizem, não é possível que alguém que vive tantos anos dentro da igreja consiga não ter sido salvo. Mas é possível. Sim, claro que é possível. Claro que é possível. Você sabe, tem uma irmã, eu já vi muitas pessoas falecendo, né? Não sei se é privilégio, mas eu já tive oportunidade de ver. Antigamente, quando eu falo antigamente, né, 30 anos atrás, era comum os pastores terem que ir no hospital, né, para dar a ceia para um paciente terminal. E aconteceu que algumas vezes a pessoa partir. E você sabe, alguém que é salvo, quando ele vai partir, o semblante dele é diferente. Parece que ele está vendo algo. Entende? Vendo algo. Teve esse eu não testemunhei pessoalmente, o filho me contou que eles estavam no hospital e o pai falou para ele, e ele conversando normalmente, o pai falou, olha, eles entraram aqui, acabaram de entrar e vieram me buscar. E despediu do filho e morreu. Poxa. Isso a gente salva. Olha só. Mas teve alguém que viveu na igreja a vida inteira, filha de crente, morreu já idosa. Mas na hora da morte ela gritava em desespero. Não me deixa ele levar, não me deixa eles levarem, não. Só dizia isso. Entendeu? A família ficou traumatizada. Por quê? Quem veio buscá-la não foi um anjo bom. Porque quando é anjo bom, eles falam, olha, vieram me buscar, eu estou indo. Mas o que ela viu não era legal. Mas ela ouviu pregação todo domingo. Mas não se converteu. Essa é uma advertência séria. Não cabe a nós identificá-los, né, pastor? Não. Isso seria... Não cabe a nós sair por aí definindo quem é salvo e quem não é. Isso é Deus quem faz. No entanto, Jesus disse o quê? Pelos frutos os conhecereis. Uma árvore ruim não consegue se esconder por muito tempo. O fruto é ruim. O fruto é ruim e ele vai aparecer em algum momento. Quando ele aparecer... Entendeu? Você pode dar todas as desculpas que você quiser, mas é um fato do que Jesus disse. A árvore boa não dá fruto ruim. Se deu fruto ruim é porque a árvore não é boa. Então, pelos frutos se conhece a árvore. Amém. Quem é a árvore? Nós. Então, pelos seus frutos, suas ações, seu comportamento, você é conhecido. Então, a gente sabe quem é salvo. Não podemos dizer que não sabemos realmente. A gente sabe quem é salvo, mas não compete a você sair julgando e falando nada para ninguém. Mas pelos frutos a gente conhece. Sim. Deve ser um pretexto para orar pela pessoa, né, pastor, no máximo. Pelo menos a gente tem uma boa noção, né? Sim. Por causa do fruto. O fruto é uma coisa muito séria. Muito séria. Então, a pessoa que vive no pecado, sem sentir nenhum constrangimento, sem sentir nenhuma angústia, com certeza não nasceu de novo. E geralmente utilizam a graça para justificar esse estilo de vida totalmente perverso, né, pastor? Eu não sei se usam, mas se usam, aí torna ele pior ainda. Torna um blasfemo. Sim. Né? Que usa do amor de Deus para tolerar a impiedade. Não. Isso é terrível. Com muita certeza. Vamos então começar aqui no Aplique a Graça. O Alberto dos Santos pergunta e a gente vai ver agora a pergunta dele. Pastor, na minha família há pessoas de quase todas as religiões, evangélicos, católicos, espíritas. Lá em casa, meus pais, que já são idosos, eles gostam de ver a casa sempre cheia. Nos fins de semana e nos últimos tempos, as diferenças religiosas estão causando algumas divisões. Por conta disso, meus pais colocaram sobre mim uma missão: pacificar a família e tentar unir todo mundo, já que sou pastor e filho mais velho da casa. Eu aceitei essa missão com amor e responsabilidade, tenho buscado conversar, por mais que eu tente, as coisas não estão melhorando, pastor. E aí vem o pensamento: se eu estou fracassando na minha própria casa, como eu posso pastorear outras ovelhas? O que o Senhor me aconselha?
Olha, essa é uma causa perdida. Não sei se tem solução para esse problema. Grupo da família, né, É pastor? porque como andarão dois juntos se não houver concordância? Não é verdade? E às vezes a opinião é exatamente o oposto. Então você pega um espírita, o espírita crê que você é salvo, aliás, nem crê em perdição, mas ele crê que você é salvo fazendo caridade, fazendo boas obras. Aí chega um evangélico que diz, não, você é salvo pela graça, é dom de Deus, você não tem que fazer nada, basta crer. Aí o espírito fala, mas basta crer? Que bobagem é essa? Não é verdade? Aí começa uma discussão, porque são dois pensamentos opostos. Um crê que é pelas obras, o outro crê que é pela fé. Como você pode querer fazê-los conviver? Só tem uma possibilidade, que eu vou dizer para você, Alberto. É você proibir na casa do seu pai de falar de religião. É o único jeito. Você pode falar de futebol também sem paixões, porque também dá briga na família. Pode falar de política, mas igualmente sem paixão, porque também divide a família. Entendeu? Você tem que proibir muita coisa na sua casa. E principalmente não pode pregar. Não é verdade? Não pode pregar. Então, se isso acontecer, é capaz que os seus pais vão conseguir conviver com os filhos e os netos ainda por algum tempo. Mas essa não é a comunhão verdadeira, saiba disso. Entendeu? Isso é só para agradar os seus pais. Pastor, isso que ele está experimentando é justamente o que Jesus disse que ele veio trazer divisão, né? Porque a pessoa que não consegue acreditar nele como o Filho de Deus, o enviado do Senhor, o Salvador, vai acabar trazendo divisão. Então, claro, porque Cristo, você sabe, não existe muito, não conheço gente anti-Deus. Até essa palavra nem é usada, entendeu? Pelo contrário, as pessoas elogiam quando você tem um Deus, crê num Deus, né? Não conheço ninguém anti-Espírito Santo. A maior parte das pessoas nem sabe que existe. Mas agora existe anticristo. Por quê? Porque o conceito de Deus é genérico. Tem o seu Deus, o meu Deus, mas Cristo é só um. Entendeu? E Cristo, ele teve um posicionamento completamente exclusivo. Sim. Ele falou o quê? Quem não é por mim, é contra mim. Então você já fica numa complicação. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem está em cima do muro já está do lado de lá. Entendeu? Cristo diz, eu sou o caminho. Mas aí você chega numa reunião da família e eles dizem, não, tem muitos caminhos que levam a Deus. Aí você fala, Jesus disse, eu sou o caminho. O único. Entendeu? Então, isso produz divisão. Por quê? Porque Cristo diz, se você não é por mim, você é contra mim. Você tem que decidir, se posicionar. Por isso o mundo é anticristo. Essa é que é a grande verdade. Por isso que as divisões são inevitáveis no mundo. Na igreja não deveria ter. Mas é interessante também, pastor, até dizendo de uma notícia que a gente até comentou aqui no podcast. Todo ator de Hollywood que representa Cristo, ele tem um problema na própria carreira, porque o mundo das artes e dos filmes, eles não gostam da figura de Jesus. Então assim, mas Deus não. Deus você vai ver em filmes como Noé, por exemplo, Darren Aronofsky, ele não tem problema nenhum em colocar a figura de Deus, colocando Noé num grande barco, mas se põe Jesus na equação, o problema tá feito. Exatamente. Por isso que virá o anticristo, porque já existem muitos anticristos. Né? No planeta hoje, circulando aí falando. Essa é a verdade. Sim. Então vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo aqui no Escola da Graça Cast. Na volta, a gente tem o bloco da Perspectiva da Graça, onde o pastor Luiz comenta notícias, e está aqui a notícia de um time alemão que usou a figura de Lúcifer para poder fazer uma exaltação durante o jogo. Então, a gente já mostra as imagens e, impressionantemente, fizeram de Lúcifer a sua torcida. Pastor Luiz comenta tudo isso na volta do intervalo, não sai daí. Em novembro de 2025, realize seu sonho de conhecer Israel com pastor Aloísio Silva e pastora Márcia Silva, caminhando onde Jesus andou. Sua leitura bíblica não será mais a mesma, com uma experiência vivida presencialmente. E uma novidade, batismo no Rio Jordão para juvenis a partir de 12 anos. Garanta sua vaga pelo WhatsApp 62991878888 ou pelo site viabrasilturismo.com.
de volta ao Escola da Graça Cast, toda quarta-feira o nosso encontro semanal com o nosso pastor Aloysio, e você já sabe que pode participar. Entra no Instagram do pastor, no YouTube, deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal, e especialmente durante essas semanas nós estamos vivendo a imersão Supremacia da Graça. Se você quer participar, está aqui na tela o portal supremaciadagraça.com, você pode acessar e se inscrever. É o estudo de Hebreus exclusivo para esse tempo e óbvio para quem tem o desejo de crescer na palavra de Deus com o pastor Aloysio. Sempre uma honra estar aprendendo com o pastor, e você vai descobrir agora que o pastor tem sim conhecimento de causa. Pastor Aloysio, essa notícia é difícil de comentar, hein? É terrível, né? Sabe, nem o diabo gosta quando as pessoas fazem isso, porque o diabo, a Bíblia fala, né? Ele é serpente. Serpente é dissimulado. Você não percebe a serpente. Quando você vê, é só o ataque dela. Agora, quando tem um culto para a cobra, todo mundo aponta para a cobra, ela fica sem ação. Não é verdade? Então, todo mundo sabe que ela é venenosa. É uma coisa horrorosa isso. Agora, você vê como como o mundo é anticristo, né? A FIFA proíbe manifestações religiosas. Entendeu? Olha só. Agora, esse time foi punido de alguma maneira? Duvido muito. Não foi. Entendeu? Mas hoje, um atleta que levanta a sua camisa ali e mostra alguma coisa de Jesus, ele é punido. Prontamente Severamente. punido. Além disso, é liberdade de expressão, né, pastor? E quando mostra Cristo, não é liberdade de expressão. Sim. Entendeu? Então, veja, é claro que o mundo é anticristo. A FIFA é parte do mundo. Também são anticristo. Sendo contra Cristo, não pode ser a favor da gente. Sim. Não pode ser a nosso favor. Agora, o que acontece também com os crentes é a ideia do maligno, sempre essa coisa que é estereotipada. Mas você sabe, quando o homem pecou, Deus veio e disciplinou o homem e a mulher, mas a serpente ele amaldiçoou. Deus não amaldiçoou o homem, amaldiçoou a serpente. E falou para ela o quê? Que ela ia rastejar e comer No pó. pó. Mas cobras não comem pó. Minhocas comem, cobras não. O que significa esse pó? Aí você tem que entender o contexto. Quem é que foi feito do pó da terra? O homem. Qual parte do homem? O corpo. Então, o diabo se alimenta de uma energia. Eu sei que isso parece estranho para a maioria dos nossos ouvintes, né? Então, os espíritos malignos se alimentam? Sim, se alimentam. E eles se alimentam da carne. Quando eu falo carne, estou falando da energia que é liberada quando alguém está na carne. Então, se você já chegou num ambiente onde alguém estava ali brigando, gritando, você percebe, tem uma energia ali. O ambiente muda. Entendeu? Então, o diabo se alimenta disso. Não é de vela que foi colocada, entendeu? Não é de sacrifício de algum bicho. Não. O diabo se alimenta de todos os frutos da carne. Agora, você sabe qual é o lugar que mais tem energia? E, portanto, é mais cheio de demônio? É um jogo de futebol. É verdade. Quantidade de pessoas. Olha, a energia você sente quando chega. Entendeu? Eu não sou futebolista, não torço para time nenhum, mas me levaram um dia para assistir Corinthians e Santos, na Vila Belmiro. Eu fui. E quando eu sentei lá, imediatamente eu senti o impacto da energia lá dentro. É muito grande. A torcida do Corinthians não é comum. Tem algo espiritual naquilo. Sim. Eles gritaram 1h30, mais intervalo. Gritaram, não pararam 1 minuto. E eles só podiam sair do estádio depois que todo mundo saísse. E eles não pararam. Entende? É um negócio assim impressionante. Mas o fato da serpente se alimentar disso tem a ver o quê? É porque quando você vai para o estádio, qual que é a energia que tem lá? Primeiro, lá tem gente com gritaria? Tem. Lá tem gente com brigas e facções? Tem. Lá tem gente com feitiçaria? Tem. Você vai ver que toda a listinha que Paulo coloca ali em Gálatas 5 está lá no estádio. Sim. Todo domingo. A multidão ao mesmo tempo. E tudo isso de maneira louvável. Ou seja, estão alimentando demônios na vida deles. Por isso, frequentemente, tem uma morte, tem alguma coisa. Essas brigas vêm justamente por causa disso, porque isso é alimentar a carne de todos eles. Exatamente, mas isso o mundo enxerga com naturalidade. Mas o que é triste é que também existe isso em outros eventos, né? E que os próprios crentes, às vezes, vão e acham
que é uma energia boa. Show Então de ele vai num cantores. show de um rock, por exemplo. O show de rock tem mais energia às vezes. O show caipira eu acho que tem mais sensualidade. Mas é uma energia também. A sensualidade é uma energia. Exatamente. Você chega, você é contagiado com aquilo. Agora, quando você vai ao culto, também tem uma energia, mas é de Deus. Quando o povo começa a louvar e exaltar a Cristo, há um liberar de energia também. Entendeu? Mas é o oposto. Ela nutre você. As trevas são é uma espécie de energia. Nós somos transportados do império das trevas para o reino maravilhoso da sua luz. Que é essa energia que o senhor está falando, né, Exatamente. pastor? Então, esse time, eu não conheço isso aqui, honestamente, eu conheço pouco de futebol e estou até surpreso com essa notícia. Sim. Não sabia que existia coisas tão horrorosas assim. É impressionante. Mas Escreveram isso, até em latim, né, pastor? pois é, isso chega a ser quase uma invocação, chega a ser uma sessão mesmo espiritual, envolvendo uma invocação a Lúcifer. Eu imagino que alguém nascido de Deus não pode participar de um negócio desse. Jamais. Eu acho que não pode. Porque não é porque é proibido, é porque não combina com você. Entende? Nós não vivemos debaixo de proibição. Nós vivemos debaixo de uma nova vida. Sim. Então não é porque é proibido, mas aquilo não tem nada a ver com você. E não é brincar, não pode brincar com qualquer coisa, né, pastor? Eu vou dar um exemplo. No Brasil, o Corinthians quis lançar uma religião, o corintianismo. E aí, rapidamente, mesmo? Não os sabia disso torcedores também. não aderiram. Mas assim, pastor, é uma coisa muito séria. Um time lançar uma religião, por mais que alguém leve na Tem brincadeira. os adoradores de Maradona. Tem mesmo. É uma religião. Tem templo. Exato. Um negócio Loucura. muito doido. Mas eu acho que esses aí apenas entenderam o espírito que está ali. Então, eu sou muito desconfiado de um crente que é fanático por um time de futebol. Eu sou desconfiado. Por quê? Tem algo errado. Tem algo errado na vida dele. Esse exagero, né, É um pastor? exagero. Então, você apreciar um espetáculo, assistir uma partida de futebol de alto nível, é uma coisa. Mas você transformar aquilo numa paixão, numa adoração, tem algo espiritual envolvido. Sim. Você sabe, eu já vi também, naquele jogo no rugby, o time da Austrália e da Nova Zelândia jogando. E antes de começar o jogo, eles fazem também um ritual. Meu Deus. É um ritual Da Nova Zelândia. aborígene. Já viu isso? Já. Ah, e é famoso. E é um negócio sério. Negócio sério. Não é só para fazer um show. Não. Eles realmente fazem invocação. Vocação de um espírito, uma energia para jogar. Isso. Você vê como tem uma relação entre culto e esporte, às vezes. Tem que ter cuidado com essa relação. Tem mesmo. Tem o Carlos Messias que está perguntando, então eu já pulo do futebol para a pergunta do Carlos sobre parábolas. Pastora Luiz, o senhor que inclusive tem muita história. Parábolas, deixa eu só perguntar, é igual história, pastor? É a mesma coisa? Depende do contexto que você está falando. Se eu te contar uma parábola aqui, a minha ideia é trazer mais esclarecimento, né? Você entender melhor o que eu estou falando. É o que eu faço constantemente. Eu conto uma ilustração, uma história para ilustrar. Mas não se aplica no caso de Jesus. Quando Jesus começa a falar por parábolas, ninguém entende. Nem os discípulos entendem. Entendeu? Porque o alvo da parábola ali não é esclarecer, é escurecer. Entendeu? É que eles não entendam. Porque no capítulo 13 de Mateus, naquela altura, os fariseus e os maiorais em Israel já tinham rejeitado Jesus, de maneira definitiva. Então o Senhor falou para eles, né? Então vocês vão ouvir, mas não vão entender, né? Não vão poder crer. E os discípulos perguntam, mestre, por que o Senhor fala por parábola? Isso quando eles estavam dentro de casa. Aí o Senhor fala, para vocês é dado a entender os mistérios do reino, mas não aqueles. Por Não causa aquele. da rejeição, pastor, Por causa da rejeição. anterior. Isso. Isso no capítulo... As parábolas começam no capítulo 13 Aham, de certo. Mateus. Certo. Mas leia os capítulos anteriores, 12 e 11. Você vai ver a rejeição completa a Jesus. A rejeição máxima é no capítulo anterior, quando eles dizem que Jesus fazia tudo pelo poder de Beelzebu. Meu Deus. Aí foi o ápice. Né? Chamaram Jesus de Beelzebu, o que sobra agora? Mais nada. Aí a partir desse momento o Senhor começa a falar por parábolas. Entendeu? Então, nós só entendemos a parábola do semeador porque ele explicou. Saiu o semeador a semear. Uma parte caiu entre os espinhos, outra parte saiu em solo rochoso. Aí você fala, mas o que é isso? O que significa isso? Então, se o Senhor não tivesse dado a explicação, nós não saberíamos também. Glória a Deus que ele deu. Amém. E os discípulos escreveram.
pergunta do Carlos tem a ver com essa parábola. É exato. Inclusive, deixa eu já então entrar na pergunta dele. Ele diz assim, ó, Pastor Luiz, as parábolas, além de profundas, trazem elementos cotidianos. Eles fazem sorrir, pensar. Uma que eu amo é a do semeador, e nela, o semeador ele sai lançando sementes de vários tipos, vários solos, perdão. À beira do caminho, entre as pedras, entre espinhos, a terra boa. Curioso é que ele não escolhe com precisão onde vai plantar. Ele simplesmente sai jogando sementes. Pastor, a gente lê isso e pensa, esse semeador, ele está desperdiçando semente em terreno ruim. E aí vem o ponto, Jesus ele não critica o semeador, pelo contrário, ele parece dizer, façam como ele. Minha pergunta é, esse jeito de ensinar, com uma certa ironia, com um toque de humor, faz parte da forma como Jesus tocava o coração? Ou por que Jesus usava esse estilo? Realmente ele quer nos ensinar quando alguém está semeando de forma aleatória? Olha, o semeador na parábola de Mateus 13 é o próprio Cristo. Ele veio semear a palavra de Deus. Se você acha que ele está semeando aleatoriamente, ô Carlos, você está equivocado. Essa é uma percepção equivocada. Porque senão ele estaria contradizendo o que ele mesmo ensinou quando ele disse lá em Mateus 6, não jogue pérolas a porcos. Entendeu? Quer dizer, por que você vai jogar semente no meio das pedras? É jogar pérola a porcos. Não desperdice seu tempo, porque eles não vão valorizar, ainda vão voltar contra você e te atacar. Não é? Então, o Senhor nos deu o princípio, é claro que ele praticava. Entendeu? Então é por isso que essa parábola é colocada. Porque o Senhor está dizendo, não vou semear na vida de todos mais. Entendeu? Mas por que então que na parábola a semente cai em muitos lugares? Porque é inevitável, não há controle do semeador. O semeador mesmo quer semear em boa terra, mas enquanto ele faz isso, uma parte voa para ali, outra parte voa para acolá. Entendeu? Não há controle sobre isso. Isso é até graça de Deus também. De maneira que eu estou conversando aqui com os nossos ouvintes que querem nos ouvir. Eles querem receber. Então eu digo que eles são o terreno bom. A terra fofa, não é? Mas, na rádio, vamos ser francos, a gente pode escolher quem vai ouvir? Não. O meu alvo são aqueles de bom coração. Mas aqueles outros que nos rejeitam, nos criticam e falam mal, vão ouvir também. Todos. Vão ouvir também. Mas não quer dizer que o meu alvo seja semear para eles. Mas, inevitavelmente, a semente vai. Então, Cristo não está dando aqui um exemplo de desperdício. Como desperdício, como o semeador pode fazer a coisa tão sem critério. Não, de jeito nenhum. Eu acho que faz parte mais da generosidade de Deus, né, pastor? E a graça, isso é graça. Isso é graça, dar a todos, é graça de maneira de Deus. indiscriminada. E às vezes até da pessoa perceber, realmente eu recebi já de Deus, mas murchou, não prosperou. Eu preciso me tornar uma terra boa. Também. Não, isso já é a aplicação da parábola, né? É a aplicação. Eu estou me detendo só na pergunta dele, Sim. que ele considerou o fato do semeador saindo jogando a semente como sendo uma ironia, uma coisa cômica, mas não é. Na verdade é o contrário, é juízo de Deus. A parábola na boca de Jesus é juízo de Deus. Por quê? Ao que tem, mais se lhe dará. Agora, ao que não tem, até o pouco que ele estava tendo, não vai ter mais. Está vendo uma aplicação desse versículo? Sim. Né? Então, o que acontece? Vocês rejeitaram tanto que agora não vai ter semente para vocês. E tem algo também, Colocaram pastor. tantas pedras, endureceram o solo, Isso. vocês não terão. Mas não vai é uma germinar. direção específica aos judeus, né, pastor? Sim, naquele momento ali é uma direção específica aos fariseus, aos escribas e ao sumo sacerdote. Esse pessoal que rejeitou Jesus. E fizeram isso em nome da nação. Não é verdade? Por isso que o Senhor agora vai falar por parábolas. Tem uma coisa, pastor, eu fico imaginando, até hoje, médico, juiz, pessoas importantes, elas querem falar difícil para parecerem mais importantes ainda. E aí quem é simples não entende nada. Falar jurídico, algumas palavras técnicas, seja de um médico ou qualquer profissão. Eu fico imaginando o fariseu vendo o mestre, que era Jesus, contando historinha. Eles são muito simples. Ele pensava assim, o quê? Enquanto eu estou ensinando as profundezas das profecias, Os mistérios. vem esse, eu prego para poucas pessoas, vem esse que fala historinha e tem uma multidão ouvindo ele. Saiu o semeador a semear.
né? Mas parte da semente que foi lançada. Aí ele começa. Aí eu imagino que o fariseu ouvindo aquilo fala: que é isso, meu Deus? O que tem a ver coisa com coisa? Entendeu? Então isso acontece. É possível que também isso aconteça ainda hoje, quando certos tipos de pessoas nos ouvem. Eles não atribuem valor. Eles dizem, são simplistas, são infantis. Eles falam só coisas muito elementares. Nós é que falamos as coisas elevadas, né, da filosofia. Então, nós não somos filósofos mesmo, não. Eu não sou e nem quero ser. Nem somos teólogos. Nós somos estudiosos da palavra de Deus. E fazemos isso com simplicidade e alegria. E não queremos ostentar, nem parecer para ninguém que somos isso ou aquilo, quando não somos coisa alguma. Não é? Então, que as pessoas nos conheçam não pela pompa da linguagem, não pelas palavras difíceis, mas que elas nos conheçam por aquela ilustração esclarecedora, Amém. por aquela palavra que trouxe luz, né? Que tocou, que sejamos conhecidos assim. Pelo menos essa é a minha oração. Amém. Aquela palavra carregada de unção, né, pastor? Isso. Que realmente transforma a vida da pessoa. Você sabe, às vezes o Espírito Santo, ele me deu esse dom, eu reconheço isso, e às vezes ele me usa. E no meio de uma questão aparentemente complexa, ele me dá uma ilustração. E na hora que eu conto a ilustração, esclarece, a pessoa entende. Entende? Mas a ilustração por si só é simples. É simples, é só para aquele que valoriza, que tem valor mesmo. Amém. Glória a Deus. Que a palavra da graça seja cada vez mais simples. O senhor que disse, né, pastor Luiz? Estão dizendo que eu estou querendo baratear o evangelho. Não quero. Não. Quero deixar de graça. Imagina se Deus está querendo baratear alguma coisa, né? Deus dá. Então é aquela velha frase, né? Você é muito pobre para comprar, ele é muito rico para precisar de vender. Então o que ele faz? Ele te dá. Então as coisas de Deus são recebidas de graça. As coisas naturais não. Você quer ter um salário melhor? Tem que trabalhar. É assim que funciona nesse mundo caído. Isso. Mas quando você chega diante de Deus, na casa de Deus, aí as coisas mudam de figura. Eu imagino, pastor, que como o senhor faz, e acho que Paulo causou um grande escândalo para muitos judeus, quando ele falou que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. E por isso ele nos deu um ministério da reconciliação, e nisso Deus nos fez embaixadores em nome de Cristo, como se dissesse, em nome de Cristo, reconcilie com Deus. Volta para casa. Volta para casa. Deus não está imputando a nenhum homem as suas transgressões, pastor. Isso, mas o que significa? Significa que os homens não têm transgressão? Não tem. Eles são transgressores. Deus não está negando que são todos transgressores. Mas é como se fosse o seguinte: vamos imaginar que você comportou muito mal, Rigonato, e fugiu de casa. Fugiu de casa. Aí a sua mãe chega pro Marcos Mota, seu irmão, e fala: vai lá, fala para ele. Não vou disciplinar, não. Vou esquecer esse assunto. Fala para voltar para casa. Aí o Marcos Mota vem e fala: Rigonato, a nossa mãe não está imputando o seu pecado, não. Você pode voltar. A porta está aberta. Ela não vai te bater, não, né? Bom, aí você vai precisar de crer nisso. Você vê como no final tudo envolve a bondade? Se você crê que ela é suficiente boa para fazer isso, você volta para casa. Se não, você fala: é pegadinha. Isso é pegadinha, eu conheço. Armadilha. Isso é pegadinha de pastor. O pastor está inventando essa história. Ele não sabe o que eu fiz. Então não é assim. Mas essa é que é a grande verdade. Não é? O Senhor, por causa da obra de Cristo, não por simplesmente dizer, não. Houve um trabalho, uma obra de pagamento na cruz. Então ele não está imputando aos homens seus pecados, mas dizendo: olha, você pode ser perdoado, só tem que voltar para casa. Amém. Volta para casa, aceita o convite. Então a fé tá ligada diretamente aí a esse entendimento da bondade de Deus, né? Quanto mais você crê na bondade de Deus, mais fé você tem para receber as graças disponíveis. Exatamente, porque nem os demônios duvidam do poder de Deus. Nem os demônios, eles sabem que Deus pode tudo. Entendeu? O que impede o crente receber a bênção não é duvidar do poder, é duvidar do amor. Ele não acredita que é amado, tanto assim ao ponto de Deus fazer um milagre tão grande. Sim. Ele não acredita que é amado. E porque ele não acredita, ele não tem fé. Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Por quê? Porque eu não mereço. Eu não fiz por onde.
Mas aí você fala para ele, não, você vai receber justamente por isso, por não merecer, porque ele te ama. Aí a pessoa fala, essa mensagem é muito água com açúcar. Né? O que ela queria ouvir, na verdade, é o seguinte, é assim, então você vai lá no Rio Jordão, mergulha lá 7 vezes, vai perdoar seus inimigos, vai reconciliar com a sua mulher que você divorciou, faz alguma coisa, aí Deus te abençoa. Aí ele fala, essa mensagem é de Deus, é de peso. Mas ele mesmo não vai fazer nada disso. E também não vai receber. Entendeu? Mas pelo menos ele fala, o pregador falou uma coisa séria. Mas quando você fala, não, querido, você é amado, sem merecer, você vai receber. É incrível, mas tem gente que considera isso água com açúcar. Não querem receber. Desprezam a bondade de Deus. Quando Paulo fala em Romanos 5,17, pastor, que se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, né? Ele está dizendo assim, todo mundo acredita que pelo erro de Adão, nós nos tornamos condenados e errados, né, pastor? Aí eles não acreditam que da mesma forma, mas muito mais, né? Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, de Jesus Cristo. Parece que crer em Cristo é difícil, né, pastor? É porque eles atribuem mais valor na queda do homem, na obra de Adão, do que na salvação de Cristo. Então, quando Adão caiu, nós nos tornamos pecadores. E a gente vê a tragédia ao redor. Isso. Agora, você pega um pecador, né? Ele começa a comportar bem. Ele virou santo? Não. Ele é só um pecador comportando bem. Entendeu? Por quê? Porque ele não consegue desfazer a obra de Adão com o próprio comportamento. Para desfazer a obra de Adão, precisou de Cristo ter vindo. Aí Cristo veio. E a Bíblia fala que ele se fez pecado para que nele se fosse feito justiça. Então agora você é justo. Entendeu? Mas aí você errou, você pecou. Você perdeu a justiça? Não. Então, do mesmo jeito que o pecador não vira santo porque comportou bem, o justo não volta a ser pecador porque comportou mal. Olha só. Aleluia. Esse é o princípio. Mas é difícil crer nisso. Você fala isso, não, isso é um absurdo, isso é uma doutrina que não é de Deus. Não, esse é o evangelho, meu amigo. Amém. Esse é o evangelho. Amém. Sendo colocado para você. Receba. Amém. Receba. Né? Não viva mais debaixo de condenação. Você foi perdoado. Foi perdoado. Por que não tem fé também? Porque vive debaixo de condenação. Sim. Eu não sou nada, sou ninguém, sou um pecador. Quem sou eu? Deus nunca vai me ouvir. Mas tudo isso é o diabo falando na sua cabeça e você achando que é o Espírito Santo. E acreditando. Então, para de viver debaixo de condenação. Entendeu? Eu vim aqui te contar essa boa notícia. Você sabe, tem uma historinha. Vou contar a última historinha. Por favor. Já estou encerrando. É uma historinha que eu sempre gosto de contar porque eu acho ela tão também esclarecedora. Vamos imaginar, né, que eu emprestei pro Rigonato 100 mil reais. Oh, maravilha. 100 mil. Confiou. Mas o Rigonato não pode pagar. Eita. Ele tem uma dívida comigo, não pode me pagar. Enquanto ele está em dívida comigo, ele consegue ter comunhão comigo? Não consegue. Fica mal. Fica mal. Ele me vê, ele desvia. Entendeu? Porque está devendo, não paga. Mal pagador, né? E quem está devendo é escravo do credor. Né? O Rigonato fala para a esposa, nós estamos com um dinheirinho aqui, vamos em Caldas Novas. Aí ele pega e vai. Quando chegar lá, eu tô lá. Entendeu? Aí o Rigonato fala, vamos embora. Por quê? Ele vai falar o quê? Para me pagar, não tem dinheiro. Para vir para Caldas Novas, tem. Quer dizer, o cara não tem liberdade para nada. Isso sou eu e o Rigonato. Mas o Marcos Mota, Sim. muito amigo do Rigonato, falou, vou pagar a dívida do Rigonato. E pagou a dívida. E ele falou para você, Guilherme, contar para o Rigonato. Pode avisar lá. Só que você esqueceu de avisar. Misericórdia. Não teve tempo. Então o Rigonato está perdoado. Eu, como credor, estou em paz. Estou feliz. Não está cobrando. E aí eu encontro com o Rigonato, eu sorrio para ele. O Rigonato fala, miserável, fingido, hipócrita. Olha como é que ele está rindo para mim. Isso é ironia. Ironia. Né? Ele quer pisar em mim. Quer dizer, o Rigonato continua sem ter paz. Porque ele não sabe que está perdoado. Aí, Guilherme, você lembra? Meu Deus, não avisei pro Rigonato, vou lá falar para ele que ele está perdoado a dívida dele, porque foi paga.
Aí quando ele vem e conta, se o Rigonato acreditar, o Marcos Mota pagou. Se ele acreditar, vai ser bom para ele. Por quê? Vai ficar em paz agora. Isso significa o quê? Quando ele encontrar comigo, a gente pode ter comunhão. Aí ele pode ser reconciliado, como diz a Bíblia, voltar para casa, sentar na mesa com alegria. Que maravilha. Não tem mais dívida. Então essa é uma história que eu contando é uma parábola que qualquer um é capaz de entender. Sim. Né? Eu estou fazendo o papel de Deus aqui, o Rigonato do pecador. O Marcos Mota é Cristo que pagou a dívida. E você é a igreja que deveria contar pro Rigonato. Oh, meu Deus. Que ele está perdoado e você não contou. Tem que contar, Guilherme. Alguém pagou Conta sua logo. dívida, né? Ô, Jesus, é tão fácil, é só avisar as pessoas. Só contar, tá pago. Tá pago. Fica em paz. Ele não tá com raiva de você. Volta para casa. O Marcos Mota Olha, representa Cristo aqui, né? Que esse pagou é o a dívida. evangelho. Então, essa é a minha parábola para ilustrar. Que é isso? E essa parábola, se a gente aplicar ela, né? Em Romanos 5, né? Justificados por mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio daquele que pagou a dívida. Aleluia. Deitar no travesseiro tranquilo. Todos os dias, acordar de manhã, poder levantar a mão para cima, né, pastor? Obrigado, Deus, eu tô perdoado. Você sabe, tem pessoas que não suportam dívida. Eu gosto dessas. Porque quem não suporta dívida vai acabar conhecendo a Jesus. Amém. Mas aquele cidadão que vive de dívida, deve meio mundo e dorme em paz, tenho dó dele. Misericórdia. Porque ele também não se sente preocupado com a dívida que ele tem diante de Deus. É só uma advertência. Aleluia. Misericórdia. Que é isso, ouvinte, você participou de mais um Escola da Graça Cast. Olha que bênção. Eu e você somos privilegiados mesmo. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na tela o site para você participar da imersão que está acontecendo agora mesmo. supremaciadagraça.com. Pastor Aloysio está no estudo de Hebreus especial. Você é convidado para fazer a sua inscrição e não perder a chance de participar, que enfim já está no meio, mas dá tempo ainda de participar. E eu agradeço aqui os nossos pastores, pastor Marcos Mota. Quarta-feira que vem estamos juntos no Escola da Graça Cast. Até lá. Até lá. Muito obrigado por participar mais uma vez. Eu tenho um verbo que eu gostaria de deixar para todo ouvinte desse podcast, é a palavra ouvir, o verbo ouvir. Como a sabedoria diz que é melhor ouvir do que falar. Então, ouça as mensagens, ouça a palavra que o pastor Aloysio traz todas as vezes nesse podcast, né? E quanto mais você ouvir, mais você vai ter clareza, em nome de Jesus. Amém. Revelação da graça de Deus. Aleluia. Depois nós temos que pegar o relato de quem está ouvindo o podcast, pastor. Eu acho que eu vou fazer isso. Bom. Tem muita gente que comenta do podcast no dia a dia. Eu vou pegar o relato deles e colocar aqui no nosso programa. Pastor Luiz Rigonato, quarta-feira estamos unidos. Até lá. Até lá, que vou te dar, aproveitando que o Marcos Mota disse, nunca te falte fome. Amém. Fome de quê? Exatamente. De ouvir essas revelações. Exatamente. Amém. 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 Ele diz, venha para a mesa com fome. Não tem nada melhor que almoçar cheio de fome. Pastor Aloysio. É exatamente isso, pastor Guilherme. Comer com a boca gostosa é fundamental. Sim. Você sabe? Eu sei que já passei do tempo, né? Não, o senhor fica Mas à vontade. as minhas filhas, quando eu era pequeno, elas não queriam comer até a hora que eu começava. Eu começava a comer, elas queriam a minha comida. E a minha esposa dizia, tem algo de especial a fazer. Eu falei, o prazer de comer. Quando eu como com prazer, quem está perto quer provar. O que é isso que ele está comendo? Então, o que se espera é que a gente coma com gosto. Coma com gosto, porque quem estiver perto de você vai ficar com vontade de comer também. Amém. E se ele comer, é transformado. Quando ele recebe a palavra, né, ele introjeta, né, ele come a palavra, essa palavra é metabolizada e passa a fazer parte dele e tem poder para transformá-lo. Mas é uma alegria muito grande estar com todos vocês toda semana. E se Deus quiser, semana que vem estamos aqui de volta. Não perca. Aleluia! E você que é bom de comida, te espero também no domingo, tem a live, você que entrou no Supremacia da Graça, e o culto às 10 da manhã com o pastor Aloysio. Forte abraço e até lá. Tchau!